bom dia. Você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E essa semana eu dei a notícia de que os Estados Unidos estavam enviando para o Mar Vermelho outro porta-aviões, o USS Carl Vinson. Esse porta-aviões estava nas Filipinas para defendê-la de provável ataque chinês. Mas agora a ordem é que este porta-aviões junte-se também ao USS Eisenhower, outro poderoso porta-aviões, e mais 34 navios de guerra naquela região quente do planeta, que faz um U desde o Golfo da Pérsia até o Mar Vermelho. Eu já tinha mostrado isso em vídeos anteriores. Bem, o que acontece? Prevê-se que o Iêmen pode sim ser fortemente repreendido. O Iêmen está atacando embarcações comerciais que passam pelo Mar Vermelho. Acontece que o Iêmen é desse tamanhinho, um país muito pobre. Claro, tem muitas armas, porque é abastecido pelo Irã, mas afinal é um país que não faria frente a nenhum outro da região em caso de conflito. Se a Arábia Saudita fosse permitido atacar o Iêmen, ela própria poderia liquidar a fatura. No entanto, os Estados Unidos têm lá na região 34 navios de guerra e agora, logo mais, terá também 2 grandes porta-aviões. Bem, o que acontece é que, tirando o porta-aviões USS Carl Vinson das Filipinas ou do Mar Meridional da China, os Estados Unidos estaria desprotegendo um tradicional aliado na região, as Filipinas. E o que acontece com as Filipinas é que ela está sendo pressionada pela China, porque a China sente-se dona do Mar Meridional da China. Só que o Mar Meridional da China é também o mar das Filipinas, mas a China quer exclusividade para o seu transporte e também sobre os recursos naturais do Mar Meridional da China. Bem, o Mar Meridional da China é também o mar de outros países além das Filipinas, como, por exemplo, Malásia, Vietnã, Taiwan e Brunei. Acontece que a China, que vem pressionando para ser dona de tudo, tinha sim a cautela de não mexer muito com as Filipinas, porque afinal, além de ser um tradicional amigo dos Estados Unidos, as Filipinas contavam com a proteção do Carl Vinson. Contavam, porque agora esse porta-aviões não estará lá, caso a China resolva atacar as Filipinas. E acredite, as relações entre os dois países, China e Filipinas, estão mais tensas do que nunca. A China esperou apenas que os Estados Unidos começassem a deslocar o seu porta-aviões com os navios que o acompanham e seus inúmeros aviões a bordo para provocar ainda mais as Filipinas. Coincidência, não? Algumas manchetes hoje sobre este assunto. A AFP espanhol, por exemplo, disse o seguinte: o regime chinês mais uma vez ameaça as Filipinas em meio à disputa no Mar Meridional da China. Depois de assediar os seus navios na área disputada, Pequim ameaça manter a pressão militar sobre Manila, capital das Filipinas. O presidente filipino respondeu prometendo que seu governo enfrentará a coerção do regime de Xi Jinping. Porém, nesse caso, não poderá contar com um poderoso porta-aviões. Outra manchete, também da AFP: o regime chinês alertou que manterá a pressão militar sobre as Filipinas em meio a uma disputa sobre a soberania no mar da China Meridional, que poderá envolver as forças dos Estados Unidos na defesa do seu parceiro no tratado. Mas que forças? Bem, é claro que os Estados Unidos conta ainda com muitos ativos na região, mas um porta-aviões do porte do USS Carl Vinson evidentemente que faz a diferença, ou pelo menos fará muita falta. E o que estranha nessa história toda, como disse, é que tudo está se concentrando lá
nas portas do Iêmen, que é praticamente insignificante. É claro que os Estados Unidos concentraram-se, não estão lá no Oriente Médio de hoje ou de ontem. Há muito tempo os Estados Unidos têm sim uma concentração forte de forças, mas o que chama a atenção é o cobertor curto, que parece ser o caso em relação à Ásia. Aliás, o problema da Ásia não é só China, Filipinas, mas, como todos sabem, Taiwan também. Seria uma janela de oportunidades para Xi Jinping? Olha, vamos nos concentrar numa guerra aqui no Oriente Médio e deixar a China para uma outra ocasião, se for o caso. Só que a China, a cada dia que passa, fica maior e mais topetuda. E os Estados Unidos de Biden, menor, mais indeciso, mais inconfiável, mais incerto. Os Estados Unidos têm 34 navios no Oriente Médio, mas não ousa sequer ameaçar o Irã, que fornece armas não só para o Iêmen, como também para os seus procuradores, como Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica Palestina. Que mistério existe nessa história? Muito bem, Javier Milei está assombrando a esquerda argentina. Mas antes de falar de Milei, um contraste muito forte entre a Argentina e um país da América Central, que embarcou numa onda de terror de Estado sem precedente. Estou falando da Nicarágua. Notícia de hoje é que o regime da Nicarágua prendeu mais um bispo católico. Dom Isidoro Moura Ortega, diz o Infobae, foi interceptado a caminho da paróquia de Santa Cruz, em La Cruz de Rio Grande, onde deveria oficiar uma missa para 230 crianças. Na verdade, ele estava assim durante a homilia, lembrando sobre o caso do Monsenhor Rolando Álvares, bispo da diocese de Matagalpa, que foi condenado a 26 anos de prisão por suposta traição e destituído de seus cargos e seus direitos civis e nacionalidade pelo regime de Daniel Ortega. A matéria diz que a Igreja Católica da Nicarágua enfrentou desde 2018 667 ataques pelo regime de Daniel Ortega. Isso segundo o estudo Nicarágua, uma igreja perseguida, elaborado por Marta Molina. Aqui destaca-se que 2023 foi o pior ano, o mais hostil, com 205 ataques até agosto, superando o número total do ano anterior. Além disso, pelo menos 151 membros da igreja foram forçados ao exílio ou expulsos do país, incluindo 83 freiras e 58 padres. Mas a perseguição não é só a Igreja Católica. ONGs protestantes ou evangélicas também estão sofrendo perseguição, mas até mesmo os produtores rurais, criadores de gado, por exemplo. Então esse é o país comunista, linha dura, que está levando sim o terror aos cristãos, às ONGs religiosas, à Igreja Católica e também aos produtores rurais. Numa outra vibe bem diferente, caminha a Argentina hoje. Se lá na Nicarágua é a esquerda que assusta os religiosos, na Argentina é a esquerda que está levando susto. Isso porque o presidente argentino Javier Milei fez ontem, quarta-feira, segundo agências internacionais, a sua primeira transmissão nacional para explicar o alcance do Decreto de Necessidade e Urgência, cuja sigla é DNU, que visa desregulamentar a economia no âmbito do seu programa de ajustamento. Dizem as agências internacionais que o presidente argentino anunciou uma série de 30 revogações de leis atuais e novas disposições, embora tenha afirmado que são mais de 300, entre as quais mencionou as seguintes. Vou ler só algumas, o título de algumas.
lei de aluguel, lei de abastecimento, lei das gôndolas, que é uma lei de controle de preços, era uma lei de controle de preços, lei de produção industrial, lei de promoção comercial, lei da terra, lei de revogação do regime das empresas estatais, modernização do regime laboral para facilitar o processo de geração de emprego genuíno, entre outras. Bem, isso está assustando a esquerda, porque, segundo o La Nation, está atuando, ou melhor, colocou o dedo diretamente no problema das castas, que vem prejudicando o país, o nosso vizinho, desde que os kirchneristas tomaram o poder. Diz o La Nation que as privatizações, aluguéis, bloqueios e pré-pagamentos serão atingidos por esse novo pacote de Milei. Os pontos mais quentes da reforma esbarra na casta, na grande casta esquerdista, diz o La Nation. Milei destacou que a atual crise socioeconômica é o resultado do modelo de castas e da doutrina que considera os políticos como deuses. A norma revoga a lei do arrendamento, altera a lei do contrato de trabalho e desregulamenta os mercados aeronáutico e de saúde, entre outros. Ou seja, mexe diretamente no monopólio da esquerda e também nas políticas sociais de manter o povo, digamos assim, altamente dependente do Estado. É claro que eu não vou ler todas as leis aqui, precisaria de um dia inteiro, mas é uma revolução tão forte que fez o ex-presidente Alberto Fernandes ir para o X chorar as pitangas. O RT News deu destaque, claro, porque o RT News está sempre a favor do kirchnerismo. Diz a matéria do RT News que o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, falou hoje, quinta-feira, sobre a introdução do Decreto de Necessidade e Urgência, o DNU, pelo governo de Javier Milei, como uma república em risco. Sim, ele disse, a república está em risco, abre aspas. Quando a democracia comemora 40 anos de continuidade, nosso país assiste a um acontecimento de extrema gravidade institucional nunca visto antes. O Poder Executivo, num ato claro de abuso de poder, avançou sobre as atribuições exclusivas do Poder Legislativo ao decretar novas leis. Fernandes, em uma série de postagens na sua conta do X, disse também: o espírito que rege o ilegal ditado pelo DNU causará graves efeitos econômicos e sociais. Abre indiscriminadamente as importações, põe em risco o ambiente e os nossos recursos naturais, desregulamenta o sistema de saúde, precaria o trabalho e restringe direitos, escreveu ele. Isso tem repetido dados falsos. Isso é porque Milei tem repetido dados falsos, tentando montar um cenário de caos para justificar a destruição do Estado e dos direitos dos trabalhadores. Peraí, como assim? Milei tem divulgado dados falsos sobre o cenário econômico ou político? Vejam só, a inflação da Argentina, quando Milei assumiu, estava em quase 150% ao ano. Então, evidentemente que Milei assumiu dentro do caos e não é preciso ser, digamos, nenhum gênio para imaginar que uma inflação de 150% ao ano é, sim, um pesadelo para o pacato cidadão, não é mesmo? Ele já estava vivendo no caos há muito tempo, mas como a esquerda costuma duvidar daquilo que os nossos olhos veem, o discurso de Alberto Fernandes, evidentemente, não foge à regra. Milei pegou um país muito bem assentado, muito bem regulamentado e agora está colocando tudo abaixo. Ora, vejam só. Mas o que esperar, não é mesmo? O fato é que a esquerda sim está gritando, porque se Milei tirar o poder, o monopólio, por assim dizer, das elites ou das castas, como disse o La Nation, a Argentina tem tudo para deslanchar.
Mais uma acusação falsa de Fernandes é que tudo isso que Milei fez foi ao arrepio da lei, ou seja, passou por cima dos legisladores. Só que, diz o La Nación, a lei permite sim que Alberto Fernandes, Milei, o executivo, coloque sim em prática esses planos. É claro que se tanto a Câmara quanto o Senado o rejeitarem in limine, Milei terá que rever, passar ao Legislativo a apreciação de novos ajustes no pacote, mas isso só depois. O que a lei permite é que Milei faça isso sim como, digamos, um ato administrativo, é da sua competência. Então, o choro de Fernandes, claro, não se justifica. O problema, o medo da esquerda é exatamente esse: perder os privilégios, principalmente em relação às estatais, que é onde o bicho realmente está pegando. Ela não será mais um cabide de empregos se Milei conseguir levar adiante o seu projeto. Bem, eu vou ficando por aqui, até amanhã, se Deus quiser, e não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta desse canal, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações e também, se possível, torne-se membro. A membresia é baratinha e nos ajuda a permanecer aqui na plataforma por mais algum tempo. E atenção, muita gente tem me escrito dizendo o seguinte: eu me inscrevi no seu canal, acionei o sininho e tudo mais, e no outro dia, quando fui ver, não estava mais inscrito, professor. O que é isso? Não sei, está acontecendo. Então verifique, se você se inscreveu nesse canal, verifique, volte lá e veja se você ainda está inscrito. Se não estiver, inscreva-se novamente, acione o sininho e tudo mais. É assim que a banda está tocando, com muita dificuldade, claro, mas com a sua ajuda, o seu carinho, o seu apoio, a gente permanecerá aqui por mais um tempinho, se Deus quiser. Até amanhã!